lapso de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Não me perguntem pela família do Dr. Jeremias Halma, nem o que é que ele veio fazer ao Rio de Janeiro, naquele ano de 1768, governando o Conde de Azambuja, que a princípio se disse o mandara buscar. Esta versão durou pouco. Veio, ficou e morreu com o século. Posso afirmar que era médico e holandês. Viajara muito, sabia toda a química do tempo e mais alguma. Falava correntemente 5 ou 6 línguas vivas e 2 mortas. Era tão universal e inventivo que dotou a poesia malaia com um novo metro e engendrou uma teoria da formação dos diamantes. Não conto os melhoramentos terapêuticos e outras muitas coisas que o recomendo à nossa admiração. Tudo isso sem ser casmurro nem orgulhoso. Ao contrário, a vida e a pessoa dele eram como a casa que um patrício lhe arranjou na Rua do Piolho, casa singelíssima, onde ele morreu pelo Natal de 1799. Sim, o Dr. Jeremias era simples, llano, modesto, tão modesto que... Mas isso seria transtornar a ordem de um conto. Vamos ao princípio. No fim da Rua do Ouvidor, que ainda não era a via dolorosa dos maridos pobres, perto da antiga Rua dos Latoeiros, morava por esse tempo um tal Tomé Gonçalves, homem abastado e, segundo algumas induções, vereador da Câmara. Vereador ou não, esse Tomé Gonçalves não tinha só dinheiro, tinha também dívidas, não poucas, nem todas recentes. O descuido podia explicar os seus atrasos, a velhacaria também. Mas quem opinasse por uma ou outra dessas interpretações mostraria que não sabe ler uma narração grave. Realmente, não valia a pena dar-se a ninguém a tarefa de escrever algumas laudas de papel para dizer que houve, nos fins do século passado, um homem que, por velhacaria ou desleixo, deixava de pagar aos credores. A tradição afirma que este nosso concidadão era exato em todas as coisas, pontual nas obrigações mais vulgares, severo e até meticuloso. A verdade é que as ordens terceiras e irmandades que tinham a fortuna de o possuir era irmão remido de muitas, desde os tempos em que usava pagar, não lhe regateavam provas de afeição e apreço. E se é certo que foi vereador, como tudo faz crer, pode-se jurar que o foi a contento da cidade. Mas então? Lá vou. Nem é outra matéria do escrito, senão esse curioso fenômeno, cuja causa, se a conhecemos, foi porque a descobriu o Dr. Jeremias. Em uma tarde de procissão, Tomé Gonçalves, trajando com o hábito de uma ordem terceira, ia segurando uma das varas do pálio e caminhando com a placidez de um homem que não faz mal a ninguém. Nas janelas e ruas estavam muitos dos seus credores. 2, entretanto, na esquina do Beco das Canelas, a procissão descia a Rua do Hospício. Depois de ajoelhados, rezados, persignados e levantados, perguntaram um ao outro se não era tempo de recorrer à justiça. Que é que me pode acontecer? Dizia um deles. Se brigar comigo, melhor. Não me levará mais nada de graça. Não brigando, não lhe posso negar o que me pedir, e na esperança de receber os atrasados, vou fiando. Não, senhor, não pode continuar assim. Pela minha parte, acudiu o outro, se ainda não fiz nada é por causa da minha dona, que é medrosa, e entende que não devo brigar com pessoa tão importante. Mas eu como ou bebo da importância dos outros? E as minhas cabeleiras? Este era um cabeleireiro da Rua da Vala,
defronte da Sé, que vendera ao Tomé Gonçalves 10 cabeleiras em 5 anos, sem este lhe haver nunca pago R$1. O outro era alfaiate, e ainda maior credor que o primeiro. A procissão passara inteiramente. Eles ficaram na esquina, ajustando o plano de mandar os meirinhos ao Tomé Gonçalves. O cabeleireiro advertiu que os outros muitos credores só esperavam um sinal para cair em cima do devedor remisso. E o alfaiate lembrou a conveniência de meter na conjuração o mata-sapateiro, que vivia desesperado. Só a ele devia Tomé Gonçalves mais de 80 mil réis. Nisso estavam, quando por trás deles ouviram uma voz, com sotaque estrangeiro, perguntando por que motivo conspiravam contra um homem doente. Voltaram-se e, dando com o Dr. Jeremias, desbarretaram-se os 2 credores, tomados de profunda veneração. Em seguida, disseram que tanto não era doente o devedor, que lá ia andando na procissão, muito teso, pegando uma das varas do pálio. Que tem isso? Interrompeu o médico. Ninguém lhes diz que está doente dos braços, nem das pernas. Do coração? Do estômago? Nem do coração, nem do estômago, respondeu o Dr. Jeremias. E continuou com muita doçura, que se tratava de negócios altamente especulativos, que não podia dizer ali na rua, nem sabia mesmo se eles chegariam a entendê-lo. Se eu tiver de pentear uma cabeleira ou talhar um calção, acrescentou para os não afligir, é provável que não alcance as regras dos seus ofícios tão úteis, tão necessários ao Estado. Rindo assim amigavelmente, cortejou-os e foi andando. Os 2 credores ficaram embasbacados. O cabeleireiro foi o primeiro que falou, dizendo que a notícia do Dr. Jeremias não era tal que os devesse afrouxar no propósito de cobrar as dívidas. Se até os mortos pagam, ou alguém por eles, reflexionou o cabeleireiro, não é muito exigir aos doentes igual obrigação. O alfaiate, invejoso da pilhéria, fê-la sua, cozendo-lhe este babado. Pague e cure-se. Não foi dessa opinião o mata-sapateiro, que entendeu haver alguma razão secreta nas palavras do Dr. Jeremias e propôs que primeiro se examinasse bem o que era e depois se resolvesse o mais idôneo. Convidaram então outros credores a um conciliábulo, no domingo próximo, em casa de uma dona Ninha, para as bandas do Rocio, a pretexto de um batizado. A precaução era discreta, para não fazer supor ao intendente da polícia que se tratava de alguma tenebrosa maquinação contra o Estado. Mal anoiteceu, começaram a entrar os credores, embuçados em capotes, e, como a iluminação pública só veio a principiar com o vice-reinado do conde de Resende, levava cada qual uma lanterna na mão ao uso do tempo, dando assim ao conciliábulo um rasgo pinturesco e teatral. Eram 30 e tantos, perto de 40, e não eram todos. A teoria de Charles Lamb acerca da divisão do gênero humano em 2 grandes raças é posterior ao conciliábulo do Rocio, mas nenhum outro exemplo a demonstraria melhor. Com efeito, o ar abatido, o aflito daqueles homens, o desespero de alguns, a preocupação de todos, estavam de antemão provando que a teoria do fino ensaísta é verdadeira, que das 2 grandes raças humanas, a dos homens que emprestam e a dos que pedem emprestado, a primeira contrasta pela tristeza do gesto com as maneiras rasgadas e francas da segunda. The open, transgender manners of the other. Assim que àquela mesma hora, o Tomé Gonçalves, tendo voltado da procissão, regalava alguns amigos com os vinhos e galinhas que comprara fiado. Ao passo que os credores estudavam às escondidas, com o ar desenganado e amarelo,
algum meio de reaver o dinheiro perdido. Longo foi o debate. Nenhuma opinião chegava a consertar os espíritos. Uns inclinavam-se à demanda, outros à espera. Não poucos aceitavam o alvitre de consultar o doutor Jeremias. 5 ou 6 partidários deste parecer não o defendiam, senão com a intenção secreta e disfarçada de não fazer coisa nenhuma. O cabeleireiro opunha-se-lhe e perguntava que moléstia haveria que impedisse um homem de pagar o que deve. Mas o mata-sapateiro: senhor compadre, nós não entendemos desses negócios. Lembre-se que o doutor é estrangeiro e que nas terras estrangeiras sabem coisas que nunca lembraram ao diabo. Em todo caso, só perdemos algum tempo e nada mais. Venceu este parecer. Deputaram-se o sapateiro, o alfaiate e o cabeleireiro para entenderem-se com o doutor Jeremias, em nome de todos, e o conciliábulo dissolveu-se na patuscada. Terpíscore bracejou e perneou diante deles as suas graças jucundas, e tanto bastou para que alguns esquecessem a úlcera secreta que os roía. Erreu, fugaces. Nem mesmo a dor é constante. No dia seguinte, o doutor Jeremias recebeu os 3 credores, entre 7 e 8 horas da manhã. Entrem, entrem. E com o seu largo carão holandês e o riso derramado pela boca, como um vinho generoso de pipa que se rompeu, o grande médico veio em pessoa abrir-lhes a porta. Estudava nesse momento uma cobra, morta de véspera, no morro de Santo Antônio. Mas a humanidade, costumava ele dizer, é anterior à ciência. Convidou os 3 a sentarem-se nas 3 únicas cadeiras devolutas. A quarta era dele. As outras, umas 5 ou 6, estavam atulhadas de objetos de toda a casta. Foi o mata-sapateiro quem expôs a questão. Era dos 3 o que reunia a maior cópia de talentos diplomáticos. Começou dizendo que o engenho do senhor doutor ia salvar da miséria uma porção de famílias, e não seria a primeira nem a última grande obra de um médico que, não desfazendo nós da terra, era o mais sábio de quantos cá havia desde o governo de Gomes Freire. Os credores de Tomé Gonçalves não tinham outra esperança. Sabendo que o senhor doutor atribuía os atrasos daquele cidadão a uma doença, tinha assentado que primeiro se tentasse a cura, antes de qualquer recurso à justiça. A justiça ficaria para o caso de desespero. Era isto que vinham dizer-lhe, em nome de dezenas de credores. Desejavam saber se era verdade que, além de outros achaques humanos, havia o de não pagar as dívidas, se era mal incurável, e não o sendo, se as lágrimas de tantas famílias... Há uma doença especial, interrompeu o doutor Jeremias, visivelmente comovido. Um lapso da memória. O Tomé Gonçalves perdeu inteiramente a noção de pagar. Não é por descuido, nem de propósito, que ele deixa de saldar as contas. É porque esta ideia de pagar, de entregar o preço de uma coisa, varreu-se-lhe da cabeça. Conheci isto há 2 meses, estando em casa dele, quando ali foi o prior do Carmo, dizendo que ia pagar-lhe a fineza de uma visita. Tomé Gonçalves, apenas o prior se despediu, perguntou-me o que era pagar. Acrescentou que, alguns dias antes, um botecário lhe dissera a mesma palavra, sem nenhum outro esclarecimento, parecendo-lhe até que já a ouvira a outras pessoas. Por ouvi-la da boca do prior, supunha ser latim. Compreendi tudo. Tinha estudado a moléstia em várias partes do mundo e compreendi que ele estava atacado do lapso.
Foi por isso que disse outro dia a estes dois senhores que não demandassem um homem doente. Mas então, aventurou Mata, pálido, o nosso dinheiro está completamente perdido. A moléstia não é incurável, disse o médico. Ah, não é. Conheço e possuo a droga curativa e já a empreguei em 2 grandes casos. Um barbeiro que perdera a noção do espaço e à noite estendia a mão para arrancar as estrelas do céu, e uma senhora de Catalunha que perdera a noção do marido. O barbeiro arriscou muitas vezes a vida, querendo sair pelas janelas mais altas das casas, como se estivesse aos rés do chão. Santo Deus! Exclamaram os 3 credores. É o que lhes digo, continuou placidamente o médico. Quanto à dama catalã, a princípio confundia o marido com o licenciado Matias, alto e fino, quando o marido era grosso e baixo. Depois com um capitão, Dom Hemógenes, e no tempo em que comecei a tratá-la, com um clérigo. Em 3 meses ficou boa. Chamava-se Dona Agostinha. Realmente era uma droga miraculosa. Os 3 credores estavam radiantes de esperança. Tudo fazia crer que o Tomé Gonçalves padecia do lapso, e uma vez que a droga existia e o médico a tinha em casa. Ah, mas aqui pegou o carro. O Dr. Jeremias não era familiar da casa do enfermo, embora entretivesse relações com ele. Não podia ir oferecer-lhe os seus préstimos. Tomé Gonçalves não tinha parentes que tomassem a responsabilidade de convidar o médico, nem os credores podiam tomá-la a si. Mudos, perplexos, consultaram-se com os olhos. Os do alfaiate, como os do cabeleireiro, exprimiam este alvitre desesperado. Cotizaram-se os credores e, mediante uma quantia grossa e apetitosa, convidaram o Dr. Jeremias à cura, talvez do interesse. Mas o ilustre Mata viu o perigo de um tal propósito, porque o doente podia não ficar bom e a perda seria dobrada. Grande era a angústia. Tudo parecia perdido. O médico rolava entre os dedos a boceta de rapé, esperando que eles se fossem embora, não impaciente, mas risonho. Viu então que o Mata, como um capitão dos grandes dias, viu o ponto fraco do inimigo. Advertiu que as suas primeiras palavras tinham comovido o médico e tornou as lágrimas das famílias, aos filhos sem pão, porque eles não eram senão os tristes oficiais de ofícios ou mercadores de pouca fazenda, ao passo que o Tomé Gonçalves era rico. Sapatos, calções, capotes, xaropes, cabeleiras, tudo o que lhes custava dinheiro, tempo e saúde. Saúde, sim, senhor. Os calos de suas mãos mostravam bem que o ofício era duro. E o alfaiate, seu amigo, que ali estava presente, e que entisicava às noites à luz de uma candeia, zás que trás, puxando a agulha. Magnânimo Jeremias não o deixou acabar. Tinha os olhos úmidos de lágrimas. O acanho de suas maneiras era compensado pelas expansões de um coração pio e humano. Pois sim, ia tentar o curativo, ia pôr a ciência ao serviço de uma causa justa. Demais, a vantagem era também e principalmente do próprio Tomé Gonçalves, cuja fama andava abocanhada, por um motivo em que ele tinha tanta culpa como o doido que pratica uma iniquidade. Naturalmente, a alegria dos deputados traduziu-se em rapapés infindos e grandes louvores aos insígnios merecimentos do médico. Este cortou-lhes modestamente o discurso, convidando-os a almoçar, obséquio que eles não aceitaram, mas agradeceram com palavras cordialíssimas. E na rua,
quando ele já os não podia ouvir, não se fartavam de elogiar-lhe a ciência, a bondade, a generosidade, a delicadeza, os modos tão simples, tão naturais. Desde esse dia, começou Tomé Gonçalves a notar a assiduidade do médico e, não desejando outra coisa, porque ele queria muito, fez tudo o que lhe lembrou por atá-lo de vez aos seus penates. O lapso do infeliz era completo. Tanto a ideia de pagar, como as ideias correlatas de credor, dívida, saldo e outras, tinham-se-lhe apagado da memória, constituindo-lhe assim um largo furo no espírito. Temo que se me argua de comparações extraordinárias, mas o abismo de Pascal é o que mais prontamente vem ao bico da pena. Tomé Gonçalves tinha o abismo de Pascal, não ao lado, mas dentro de si mesmo, e tão profundo que cabiam nele mais de 60 credores que se debatiam lá embaixo com o ranger de dentes da escritura. Urgia extrair todos esses infelizes e entulhar o buraco. Jeremias fez crer ao doente que andava abatido e, para retemperá-lo, começou a aplicar-lhe a droga. Não bastava a droga. Era mister um tratamento subsidiário, porque a cura operava-se de dois modos. O modo geral e abstrato, restauração da ideia de pagar, com todas as noções correlatas. Era a parte confiada à droga. E o modo particular e concreto, insinuação ou designação de uma certa dívida e de um certo credor. Era a parte do médico. Suponhamos que o credor escolhido era o sapateiro. O médico levava o doente às lojas de sapatos para assistir à compra e venda da mercadoria e ver uma e muitas vezes a ação de pagar. Falava de fabricação e venda dos sapatos no resto do mundo, cotejava os preços do calçado naquele ano de 1768, com o que tinha 30 ou 40 anos antes. Fazia com que o sapateiro fosse 10, 20 vezes à casa de Tomé Gonçalves, levar a conta e pedir o dinheiro, e sem outros estratagemas. Assim com o alfaiate, o cabeleireiro, o sageiro, o boticário, um a um, levando mais tempos os primeiros, pela razão natural de esta doença mais arraigada, e lucrando os últimos com o trabalho anterior, donde lhes vinha a compensação da demora. Tudo foi pago. Não se descreve a alegria dos credores, não se transcrevem as bênçãos com que eles encheram o nome do Dr. Jeremias. Sim, senhor, é um grande homem, bradavam em toda a parte. Parece coisa de feitiçaria, aventuravam as mulheres. Quanto ao Tomé Gonçalves, pasmado de tantas dívidas velhas, não se fartava de elogiar a longanimidade dos credores, censurando-os ao mesmo tempo pela acumulação. Agora, dizia-lhes, não quero contas de mais de 8 dias. Nós é que lhe marcaremos o tempo, respondiam generosamente os credores. Restava, entretanto, um credor. Esse era o mais recente, o próprio Dr. Jeremias, pelos honorários naquele serviço relevante. Mas, ai dele, a modéstia atou-lhe a língua. Tão expansivo era de coração como acanhado de maneiras, e planeou 3, 5 investidas, sem chegar a executar nada. E, aliás, era fácil. Bastava insinuar-lhe a dívida pelo método usado em relação à dos outros. Mas seria bonito? Perguntava a si mesmo. Seria decente? Etc, etc. E esperava, ia esperando. Para não parecer que se lhe metia a cara, entrou a rarear as visitas. Mas o Tomé Gonçalves ia ao casebre da Rua do Piolho e trazia-o a jantar, a cear,
a falar de coisas estrangeiras, em que era muito curioso. Nada de pagar. Jeremias chegou a imaginar que os credores... Mas os credores, ainda quando pudesse passar-lhe pela cabeça a ideia de lembrar a dívida, não chegariam a fazê-lo, porque a supunham paga antes de todas. Era o que diziam uns aos outros, entre muitas fórmulas de sabedoria popular. Mateus, primeiros os teus. A boa justiça começa por casa. Quem é tolo pede a Deus que o mate, etc. Tudo falso. A verdade é que o Tomé Gonçalves, no dia em que falecera, tinha um só credor no mundo, o Dr. Jeremias. Este, nos fins do século, chegara à canonização. Adeus, grande homem, dizia-lhe o Mata, ex-sapateiro, em 1798, de dentro da sege que o levava à missa dos carmelitas. E o outro, curvo de velhice, melancolicamente, olhando para os bicos dos pés. Grande homem, mas pobre diabo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.